Então, beleza, a gente está nesse terceiro encontro, né? É o terceiro? Nós falamos sobre fé e teologia, falamos sobre profecia e agora é o terceiro, né? Idolatria. Sim, sim. Né? E aí a gente separou para falar um pouco de idolatria, que eu achei um assunto muito pertinente por conta do cenário que a gente vive hoje. A gente sempre tem a ideia de idolatria ser exatamente aquela... É você ter outros deuses, né? O deus Sol, o deus, né? O deus dos gregos pagãos, né? Os pagãos ali mais agricultores, né? Que era o deus da plantação, o deus que fazia chover, o deus que trazia o calor. Então tinha muito essa idolatria associada muito a isso. Mas a gente vive tempos modernos, né? E será que como é a idolatria nesse tempo moderno? Mas aí eu acho que antes de a gente começar a tentar entender a idolatria nos tempos aí odiernos, né? Ou tempos modernos, eu queria que a gente definisse idolatria, porque, como eu sempre digo, é importante a definição. Porque quando a gente define aquilo que a gente vai falar, não há chance de nós falarmos coisas diferentes. Né? Ó, idolatria é isso? É isso. Eu entendo isso como idolatria. Eu também entendo isso como idolatria. Então, perfeito. Se assim nós definimos o que é idolatria, então a gente vai conseguir caminhar dentro de um pensamento atrelado a essa premissa que nós estabelecemos, que é o conceito de idolatria. E aí eu pergunto para tu o seguinte, o que tu entende por idolatria? Na verdade, como tu falou no início da aula, né? Se nós formos ver a tradução, né, da palavra mesmo, quando a gente traz para o português, seria você adorar algo, né? E esse algo, exemplo, você adora uma imagem. Na verdade, você não está adorando a imagem, você está adorando o que representa a imagem, né? Sim. Então, a idolatria é quando ela realmente toma espaço na tua vida. E ela te distancia daquilo que é para ser verdadeiro na tua vida. Então, na verdade, idolatria é quando você, agora falando na nossa fé, né? É quando nos separa de Deus. Quando algo substitui a Deus. Pode ser até mesmo, às vezes, uma esposa, pode ser mesmo um bem material, pode ser realmente, às vezes, o filho, às vezes até algo que você sonha muito, uma carreira, e aí quando vê a tua vida, ela passa e você só deseja aquilo. Então, na verdade, você idolatrou aquilo, né? Então, é uma substituição. Opa, Como uma Deus boa deu a palavra. ordem, como Deus deu a ordem lá, né? Deus, antes de dar os 10 mandamentos, ele fala aqueles que ele tirou da escravidão, né? Que ele somente ele é Deus, né? E depois ele dá os 10 mandamentos. Então, ele diz assim, ó, eu sou acima de todas as coisas. Então, tudo que está abaixo de mim, vocês não devem adorar. Então, na verdade, você vê que ele prometeu lá bens materiais para eles, né? Bens materiais, que a terra era material, a terra que emana leite e mel. Mas o mais importante que aquelas terras era a presença de Deus. Então, hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas, na verdade, elas idolatram muito o que vê, né? Dificilmente a pessoa tem uma idolatria que não vê. E aí, tu for ver também na história ali, né, de Roma, até que nem tu falou, né, o povo começou adorando ali a cidade de Roma, né, por trazer paz, por acabar ali com toda aquela algazarra de bandidos, né, depois eles começaram a adorar o imperador, aí por fim eles começaram a adorar a imagem dos imperadores, né. Mas por que isso? Por causa que começou de algo que trouxe uma paz para eles, que no momento era uma violência, né, então Roma trouxe uma paz. E aí eles começaram a adorar a instituição Roma. Depois aí o imperador, que era aquele que representava Roma, começou a ser adorado também como um deus. E aí depois começaram a adorar as imagens do imperador, né? Eu anotei 3 pontos que tu falou aqui que eu achei interessante. Primeiro idolatria seria aquilo que toma espaço na tua vida, aquilo que toma espaço na tua vida que não é o próprio Deus. Aí por isso que trouxe aqui um segundo ponto que é separa você de Deus. E aí você trouxe aqui o terceiro ponto que é substituição. Então a gente pode definir idolatria como um ato de criar para si ídolos e cultivá-los como o seu senhor, o senhorio seu. A gente pode entender idolatria dessa forma. É quando eu crio algo para mim e o torno como um ídolo, de maneira que ele toma o lugar daquilo que não deveria ser, que não daquele lugar, ele toma o lugar de alguém que não deveria ser tomado.
Então, seria essa a idolatria. Né? E aí, vamos tentar pensar no seguinte. Lá no pecado de Adão, quando a gente olha para a Bíblia, a gente estabeleceu na nossa primeira aula que o nosso livro de regras de fé e conduta é a Bíblia. Né? Ela é que vai nortear o nosso pensamento, ela é que vai nortear as nossas posições. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, lá no pecado original, eu vou até compartilhar aqui para a gente ler junto aqui o texto bíblico. Uhum. Aí eu acho que fica mais fácil. Está conseguindo ver aí? Tá abrindo, tô vendo. Então vamos aqui, ó, Gênesis 3, do 1 ao 7. Aí vai dizer assim, olha, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, olha só, pega essas três, observa essas três frases, essas três palavras aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para o conhecimento. Esses três pontos. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aqui tem a queda do homem, né? Gênesis 3, do 1 ao 7, está ali a queda do homem, o que a gente chama, né? O que a teologia chamou, né? Essa teologia também chamou de pecado original. E aí, diz que a mulher viu que era boa, né? Agradável para se comer e para dar o quê? Entendimento. A serpente contou meias verdades para Eva, né? Disse que, olha, Deus sabe que quando ela se comer, você será conhecedor do bem e do mal. Até aquele momento, Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. Eles foram criados, formados, né? Porque a ideia do texto é formado com as próprias mãos, foram formados muito bons, porque Deus fala, ó, e Deus fez isso, o primeiro dia, isso era bom, isso era bom, isso era bom, e depois quando ele criou toda a criação, quando ele criou os céus e a terra, deu formas aos céus e à terra, então ele vai lá e forma o homem com a própria mão, depois de tudo já criado, e aí ele diz, olha, e tudo era muito bom. Então, é o que a gente define como livre-arbítrio, né? Eu entendo, outros não vão entender dessa forma, né? Mas eu entendo que se há um momento que há livre-arbítrio na Bíblia, é só nesse momento antes da queda, né? Visto que a definição de livre-arbítrio, eu entendo que é a capacidade que o homem tem de agir contra a sua própria natureza. Adão tinha, junto com Eva, a capacidade de agir contra a sua própria natureza, porque eles tinham uma natureza boa, e eles acabaram agindo de forma má. Entendeu? E aí a gente pode entrar nessa discussão em outro momento, né? Mas e aí, Deus foi quem criou o mal? E aí a gente pode entrar nessa discussão em outro momento. Mas a ideia aqui é a seguinte, como tu trouxe aqui três conceitos, olha, tomar espaço na sua vida, separar-te de Deus e é uma substituição, a ideia de idolatria. Então, quando Eva olha e já vê que é bonito, opa, ela já foi seduzida pelo discurso de Satanás. E aí ela viu que era agradável para comer e para dar entendimento. Isso já caracteriza, por si só, esses três pontos que eu trouxe aqui. Ela tomaram espaço, olha, Deus falou que é para você não comer. Você pode comer de tudo menos daqui, mas ela foi seduzida pelo discurso, agiu contra a sua própria natureza e já se interessou em comer o fruto. Então, ela já estava fazendo ali uma substituição, uma desobediência. Então, a gente pode até inserir um outro ponto aqui, que é idolatria também é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. Então, ela foi lá, desobedeceu a Deus e comeu. Né? E quando ela come, vem Adão dá a ela e ela também, e Adão também come o fruto que Deus houvera proibido. Então, aqui fica caracterizado a queda. E ao ficar caracterizado a queda, a gente entende também, dentro da teologia, que aqui se inicia, aqui a gente percebe o primeiro ato de idolatria do homem para com Deus, ou seja, ele fez uma substituição, ele desobedeceu a Deus
e colocou no lugar de Deus o seu próprio desejo. Veja, que fala da concupiscência, né? João vai falar da concupiscência, o próprio desejo. E aqui entra o quê? Aquilo que lá nos gregos eles chamam de ego. Lembra o que é ego? Ego, né? É eu, né? O eu, né? Eu, Pensar né? só em mim. Eu. E aqui é onde se começa a idolatria do próprio eu. A idolatria do próprio eu, né? Ou seja, Adão e Eva eles foram manipulados e ao serem manipulados se tornaram idólatras. E ao se tornarem idólatras, né, aí Paulo vai dizer que eles morreram. E realmente eles morreram espiritualmente. Eles não têm mais para onde ir, né? Deus diz: ó, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. E foi quando eles morreram. Né? Então, Paulo usa a passagem de Efésios para dizer que nós estávamos mortos, né? Necros, como um cadáver, como um defunto sem poder de ação nenhum. Então, morreu. Ou seja, o homem não consegue mais retornar a Deus. E tudo que o homem vai passar a fazer desde então, desde a queda, é se preocupar com o próprio eu, com o próprio ego. Né? E a gente pode chamar de egocentrismo ou de egolatria. E aí, ao longo da história, a gente vai perceber que isso vai se intensificando cada vez mais. Caim e Abel, né? Caim é a mesma coisa. Aí pensou só nele, né? Pensou só nele, né? Abel, filho de Deus. Lembra que lá em Gênesis 3,15, Deus fala que, ó, faz a promessa de Jesus Cristo, e aí ele diz: olha, e porém intriga entre ti, né, entre tua semente e a semente da mulher, e ali Deus está falando entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ali a ideia é dos filhos de Deus e os descendentes da serpente. E aí já começa lá em Adão e Caim e Abel. Descendente de Deus, Abel, né? E Caim, vou dizer assim, vou usar o termo que eu uso, né? Não eleito. E isso vem ao longo de toda a história. E aí entra essa parte do egocentrismo ou da egolatria, né? Que aí o homem está inclinado para a prática do mal. O que tu entende? Você acha que esse ponto que eu trouxe, essa breve leitura que eu fiz ali de Gênesis 3, do 1 até o 7, tem essa relação? Ali mesmo é a origem da idolatria, da egolatria, que depois vai aumentar, se intensificar ao longo da história da humanidade? Sim, porque na verdade ali, quando Eva e Adão desejam algo que Deus tinha proibido, eles estão falando que Deus não completava mais eles. Né? Então a gente vê que eles tinham tudo. Então ali foi o que a gente falou no início. Ali naquele momento, o mais importante era eles experimentar daquilo que eles não podiam. E isso se tornou uma idolatria. No entanto, que o próprio conhecimento, até a palavra do Senhor diz que quando ele nega as pessoas, ele fala assim: eu não vos conheço, né? Então quem nos conhece é Deus, nós não conhecemos ele. Então nós não temos como conhecer Deus como ele é mesmo, mas ele nos conhece. Então, na verdade, o verdadeiro conhecimento de Deus é quando ele se apresenta para nós. Até se for ver lá em Marcos 7, quando Jesus justifica, né, que não precisava lavar as mãos, ele fala: o mau propósito vem do coração do homem. Aí ele começa a citar várias coisas, fornicação, adultério, estupidez, depende da tradução, né? A queda lá em Gênesis 3, né? Isso, da queda. Então, realmente, a gente está distanciado de agradar a Deus. E tudo aquilo que a gente tenta fazer para melhorar a nossa natureza, mais a gente se afasta de Deus. Então, na verdade, a única coisa que vai nos completar realmente é Deus. E hoje, infelizmente, não é assim que a gente vê, né? Hoje a gente sabe que as pessoas, elas tentam Deus, achar Deus, mas elas não conseguem. E elas não vão conseguir. Porque a nossa natureza cada vez mais afasta-nos de Deus. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é realmente se humilhar perante Deus, né? E clamar pela misericórdia dele. Então, o homem, ele é naturalmente idólatra, né? Nós somos naturalmente idólatras. E nós somos incapazes de agradar a Deus por si só. Então, nós queremos agradar a nós mesmos. Nós mesmos, nós queremos sobreviver, né? Nós deixamos de ser, nós somos idólatras e só deixamos de ser idólatras pela ação da graça de Deus em nossas vidas. Sim. Por meio do Espírito Santo, que nos conduz para a não idolatria, apesar de nosso coração o tempo todo ser inclinado para sermos idólatras, pensando apenas no ego, né? No eu. E nem o apóstolo Paulo falou: a lei é boa, porque sem a lei eu não teria conhecido que eu tinha pecado. Então, na verdade, a lei, ela nos apresenta
a lei, né, que a gente pode chamar do o Antigo Testamento, nos revela o quanto afastados nós somos de Deus, e o Novo Testamento nos mostra que a única aproximação de Deus é pela graça, A justificação. é a justificação. Então a gente é Então, justificado pela graça. então, a pergunta que eu vou te fazer agora é a seguinte: por quê? E aí vamos pensar em ídolos, não como o próprio indivíduo, como é. Vamos pensar em ídolos lá no Antigo Testamento, no mundo antigo. Próprio Abrão, né? Ainda era Abrão antes de ser Abraão. Quando Deus chama ele lá de Ur dos Caldeus, ele era um pagão, ele era um idólatra. Isso. O pai dele, Terá, muito possivelmente adorava a Deus, sim, a Deus Lua. E aí, isso aqui é só uma curiosidade, abrindo um parênteses aqui, se você olhar as bandeiras dos países orientais, vai ter uma lua, né? Se você olhar a bandeira da Turquia, é uma lua, por conta dessa veneração, adoração a Deus, sim. Muito possivelmente, Abraão também adorava esse Deus. Deus vai lá e chama ele. Então, o homem sempre, ao longo da história, criou deuses para si. E cria deuses no sentido de, olha, vou fazer um Deus de madeira, vou fazer um Deus de gesso, vou fazer um Deus de ouro, bezerro de ouro, a Bíblia fala do bezerro de ouro. E a Bíblia vai dizer que é um pecado abominável de Deus, a idolatria. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: por que o homem, vamos ficar lá nesse tempo antigo, tá? Vamos separar em dois momentos. Depois a gente passa para esse período aqui mais moderno. Por que o homem cria esse tipo de Deus para ele? Lá, os deuses egípcios têm, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses babilônios. Por que o homem cria esse tipo de Deus? Inclusive o próprio bezerro de ouro. Na verdade, ali, se for ver, quando o povo sai da escravidão, eles tinham certeza que foi Deus que liberou eles, que Deus que abriu o Mar Vermelho, que somente a mão de Deus podia ter socorrido eles. Só que, na verdade, o ídolo foi por quê? Porque eles precisavam de uma imagem que representava aquele Deus. Então, na verdade, eles nunca fizeram um ídolo para adorar o ídolo. Na verdade, o ídolo ele servia para duas coisas, para geralmente uma localização, né, e uma visualização. Então, na verdade, o ídolo ele serve para lembrar o Deus a qual a gente crê. Isso está falando do então não é o lá Israel, né? Do Deus próprio povos que criam Deus. Isso está falando do bezerro de ouro lá, né? Sim. A ideia do bezerro de ouro. E sim, tu tem razão nesse ponto aí. A ideia era essa mesmo. Mas eles falaram assim, ó, Moisés já está morto, não vai voltar. Então eles precisavam de alguém para se agarrar. Isso que é a fé, né? A se agarrar em algo, né? Se agarrar em algo. Então, na verdade, os outros povos. Então, os outros povos, na verdade, os gregos tinham a deusa Diana. A Diana não, na verdade, Artemis. por ver, a mesma deusa, mas para os romanos é a Diana, para os gregos é a Artemis. para ver, o Deus ele tem por trás da imagem algo que ele proporciona. Se for olhar a imagem da deusa Diana, como a gente conhece, ela era muito feia, né? Era uma estátua realmente achatada, uma estátua assim que com muitos seios, né? Se não me engano, tinha 6 seios, eu acho. Então eles adoravam por quê? Porque até a lenda diz que ela caiu do céu, né? Que era a deusa de Éfeso, né? Que ela tinha caído do céu. Rainha, né? Isso, Artemis, né? O Artemis de Diana. Então, na verdade, o porquê que eles aquela imagem, eles não idolatram a imagem por si. Eles idolatram a imagem porque a imagem direciona algo que eles creem. Então, os outros povos, eles não eram povos que adoravam um Deus só, mas era o mesmo tipo de idolatria. Então, assim, o que faz chover? A gente sabe que é o Deus, aí é o nome do Deus. Porém, eles vão seguir uma imagem, e aquela imagem não vai representar o Deus da chuva. Não é o Deus da chuva, mas lembra e dá uma autoridade para quem faz chover. Mas já no caso de Israel, não, né? Eles só tinham Deus. Mas os outros povos é a mesma coisa. Seria a mesma idolatria. Se for ver hoje, é a mesma coisa que tu vai no hospital. Tu sabe que teu ente querido tá para morrer, mas tu chega e pergunta pro médico, mas ele tem chance? A gente sabe que o médico não pode fazer nada, mas aquele médico ali representa o que para nós? Uma esperança. Então dá para fazer uma analogia com a imagem do Deus. Como eles não podem ver o Deus deles, eles se agarram naquele Deus e eles consideram que, através daquela imagem, o Deus a qual eles seguem está escutando eles.
Então, realmente um tema difícil quando a gente fala em imagem, porque não é mais comum hoje em dia, né? Então, deixa eu ver, Tirando o olha só, eu vou te catolicismo, fazer né? uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a relação que tem da criação desse Deus com o egocentrismo do homem, dessa imagem que é criada com o ego do homem? É porque ele só faz um Deus naquilo que lhe faz bem. Então, ele precisa de chuva, ele vai querer um Deus que dê chuva. Se ele precisar de sol, ele vai querer um Deus que dê sol. Ele nunca vai querer um Deus que mate com fogo a cidade. Só os inimigos dele. Então ele vai assim, o Deus que bota fogo nos inimigos. Aí ele vai querer esse Deus. Mas se for o Deus que mata todo mundo, não, aí ele não vai querer esse Deus. Então Então, é tu um percebe egocentrismo. a idolatria continua. O Deus só é bom para ele. Para o inimigo dele é mal. Como Então, fosse tu assim. percebe que a idolatria continua sendo o egocentrismo, continua sendo o desejo do próprio homem, ou seja, ele manipula Deus. Sim, não tem como. A Deus que idolatria é faz isso chover, aí. eu vou criar um Deus que faça chover. O cara tem só criar um Deus que faz. Então, as imagens dessas religiões pagãs está relacionada não com o poder que aquele Deus tem, mas com a vontade que eu tenho, com o desejo que eu tenho e a capacidade que eu entendo ter de manipular a vontade desse Deus. É Então, não isso. estou O Deus da preocupado com esse Deus, fertilidade. sim com o que eu quero. Sim, é o que eu quero. Porque eu vou clamar pelo Deus que eu considero que vai me dar algo. Então, a gente está. Então, eu não adoro ele por ele ser. Caminhando. Eu não adoro ele por ele ser o que ele é. Eu adoro ele por o que ele me dá. Isso é Então, eu idolatria. manipulo esse Deus, né? Eu crio um Deus que eu possa manipular, que atenda às minhas vontades. Sim, é um Deus que me serve. Que me Ele é um serve. garçom para mim. Agora eu quero pegar o gancho. Vamos lá. Para a gente trazer agora para a nossa segunda parte. Hoje, nós não se faz muitos deuses, né? Imagens para você adorar, venerar, etc., igual o catolicismo romano, que para mim, acredito que seja aí o ponto mais parecido que a gente consegue chegar nos dias de hoje aí, né? Mas, se o homem faz para si, cria para si deuses para satisfazer o seu próprio desejo, portanto, ele manipula esse Deus para que esse Deus atenda a sua vontade, o que acontece hoje, qual é a relação que se tem com as mensagens hoje dentro das igrejas cristãs, né, no chamado evangelicalismo brasileiro, qual é a relação que se tem com essas mensagens que são transmitidas de maneira a massagear o ego do próprio indivíduo? Então, depende da ótica. Deu para entender a pergunta, não? Depende da ótica. Por exemplo, assim, eu que estou indo para ouvir a ministração. Na verdade, eu vou ir ouvir a ministração porque eu quero ouvir ela em algo que me agrada. Se a mensagem não me agradar, eu recuso. Não importa se ela seja verdade ou não. Então, na verdade, é uma idolatria. Você está sendo idólatra ou não? Estou sendo idólatra, porque a palavra por si só é verdadeira. É eu que tenho que mudar, não a palavra. Então, a palavra, é que nem o Agostinho falou, né? Ali comentando o Salmo 72, ele falou: se alguém fere o olho e ele sai meio-dia e ele olha o sol, vai arder o olho, né? Um cara que não está com o olho ferido, ele olha o sol e admira o sol. Que sol bonito. Aí a comparação que ele fala: o que não variou nesse exemplo? O sol. O sol nunca vai variar. O problema é o olho. Então é assim. A mensagem ela nunca vai variar e o nosso Deus nunca vai ter variação. O problema é que a gente só escuta aquilo que a gente quer que concorde com aquilo que o nosso ego quer ouvir. Então, muitas vezes, a idolatria é, sim, no pastor a qual está ministrando a palavra. Eu vou escutar o pastor X porque eu já sei que ele prega o que eu quero ouvir. Isso. E se esse pastor que prega isso que você quer ouvir e você se Isso, agrada, e, portanto, você está substituindo, na verdade, a verdade por aquilo que você deseja, você está sendo idólatra. E o pastor que está transmitindo essa mensagem também está sendo idólatra? e agora é o contrário. O pastor que vai ministrar, ele não pode ministrar algo para agradar a igreja. Ele tem que ministrar a verdade. Não importa. Claro que ele vai ter, com certeza, que ministrar de um jeito que não vai ofender ninguém. Mas a verdade é a verdade. Ele vai dizer, ó, isso, pessoal, mas vocês podem não concordar, mas a Bíblia diz isso. Mas a gente não tem que concordar. Isso, mas esse que está preocupado em agradar os seus fiéis, ele está cometendo idolatria? Sim, porque ele está preocupado com o status dele. Está substituindo. Ele está preocupado com o que vão falar dele. Dos seus membros, da sua igreja, pela verdade.
E aí é o que Paulo vai Daí, dizer lá na carta aos Romanos, né? Eles trocam a verdade pela injustiça. ou é aquilo que é bíblico, né? Ou eu agrado ao homem ou eu agrado a Deus. Quando eu Sim, escolho agradar o homem, eu desagrado a Deus. Então, na verdade, o pastor que escolhe a mensagem, às vezes, tem doutrinas que a gente sabe que é difícil de ministrar. Tem doutrinas que tem público para escutar. Aí é diferente. Mas, por exemplo, o pastor ele começar a ministrar numa sequência de ensino, você vê se ele está realmente tendencioso ou não. Se ele quer realmente ter algum benefício com aquela ministração, né? se está comprometido com o texto ou não. Ou não. Se ele tá, porque por trás da mensagem dele, ele pode ter algum propósito. Pode ser a parte financeira, pode ser um cargo dentro da igreja, que a gente sabe que existe cargos Veja, ministeriais, né? só, vamos trazer para a realidade. A gente está falando aqui de forma abstrata. Vamos trazer algumas realidades. A chamada teologia da prosperidade. Uma delas. Na verdade, Isso isso idolatria ou não idolatria? é a pura idolatria, porque eu só penso em mim mesmo. Na verdade, significa, então, na verdade, eu penso assim, a mensagem que é bíblica, ela é ministrada em qualquer lugar. Qualquer lugar a mensagem é recebida. Então, por exemplo, como que eu vou ministrar uma teoria da prosperidade agora lá na guerra da Ucrânia? Como que eu vou chegar lá e dizer assim, ó, quem que é a empresa? Opa, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Se é o Então, evangelho, a mensagem que vem do alto é ministrada em qualquer lugar, em qualquer momento, em porque é qualquer uma situação. mensagem cristocêntrica, é uma mensagem que vai dar glória para Cristo. Muito bom seu Não, ponto. eu não posso escolher o público. Ah, aqui eu não vou ministrar porque não convém. Não, pode não ser o momento, mas ela poderia ser ministrada. Mesma coisa eu chegar e ministrar uma palavra, querer ministrar uma mensagem de uma teoria da prosperidade para um cara que já é rico, ele não vai receber. Porque ele já é rico, ele não quer isso. Muito bom seu De ponto. repente ele. Então, a verdadeira mensagem é aquela que você se pergunta assim, ó, isso que eu estou escutando, só para nós ter uma ideia, né? Eu poderia ministrar em qualquer lugar? Se sim, já é um bom começo. Se a resposta ser sim, já é um bom começo. Claro que tem mensagem que tu pode ministrar em qualquer lugar, que é heresia, né? A gente não está falando disso. E você trouxe um bom ponto. Então, a gente já concorda, estamos de acordo que a teologia da prosperidade é uma idolatria, e se é uma idolatria, é uma escolha que eles estão fazendo em fazer isso, usar a Bíblia para esse tipo de mensagem, portanto, é uma heresia. Sim. Porque, na verdade, é que nem Deus prometeu para o povo dele. Vocês vão entrar numa terra que vai manar leite e mel, vocês vão ter tudo. Mas isso não é o mais importante. O importante sou eu. E aí as pessoas que ministram sobre o Antigo Testamento esquecem de falar isso. É a mesma coisa começar a ministrar agora e começar a ministrar só a coisa terrena que Deus prometeu. Mas aí eu esqueço de ministrar Cristo. Então eu estou escolhendo uma mensagem só porque eu quero alcançar um público que está querendo ouvir sobre prosperidade. Mas ele esquece de falar que lá em Deuteronômio está escrito lá que aquele que não estiver, né, cumprindo a lei de Deus não vai receber as bênçãos. E aí esse é um ponto que a gente pode se aprofundar teologicamente, né? Porque a gente sabe que ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus, né? Porque Deus, aí é um ponto que a gente pode se aprofundar teologicamente na doutrina da justificação e da graça. Porque quando Deus vai lá e tira o povo lá do Egito, ele diz assim, olha, eu já salvei vocês, eu já tirei vocês de lá. Vocês não precisam fazer nada para eu salvar vocês, porque eu escolhi salvar vocês. Deus está cumprindo uma promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15. Então ele já salvou. Agora, eu sou o Deus de vocês, e o padrão pode se relacionar comigo é esse aqui, ó, entrega a lei. Né? E entrega a lei. Que não é exemplo. Ó. O povo tinha Deus, viu o poder de Deus, viu as pragas, viu Deus abrir do mar, só que eles estavam com fome. Eles falaram, nós vamos sair do deserto. Nós vamos sair do... É o ego mais uma vez. Nós vamos sair tu nos tirasse lá para morrer aqui de fome. Então, na verdade, isso é pensar nas coisas terrenas e não confiar no Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez o ego, né? Então, o ponto essencial. Mais uma vez o ego. Eles esqueceram da presença de Deus para pensar só na vontade deles, que era comer bem. Agora, veja, vamos trazer outro ponto. A gente trouxe aqui a teologia da prosperidade como uma idolatria, portanto, uma heresia. E as igrejas que não são igrejas da teologia da prosperidade, mas que também fazem barganha com Deus,
porque tem muitas igrejas que fazem culto de campanha para que Deus abra as portas, para que Deus faça isso, 10 dias aí de culto de campanha para Deus curar, 10 dias de jejum e oração para Deus liberar causas na justiça, ou algo do gênero. Estou conjecturando aqui, mas a gente sabe que existe. Isso aqui, como é que você enxerga? Na verdade, aí vai do ponto do pastor para a igreja, né? O pastor está fazendo algo porque, exemplo, quando ele começa a pregar a verdade, ele se importa. É que aí tem que ver o propósito, né? A gente sabe que isso aí não provém de Deus, que a mensagem não é essa. Se a pessoa está começando a fazer esse tipo de campanha, significa que ela está preocupado com outra coisa. Uma Às satisfação vezes, pessoal do às indivíduo. vezes, com o próprio divino, ou alguém está cobrando ele. A gente sabe que hoje existe uma. Não, mas a gente parte do princípio que é realidade. Isso é uma realidade. Início de ano é muito comum isso acontecer. Olha, 12 cultos para 12 meses abençoados. A pessoa recebe, porque imagina uma pessoa que está que nem na pessoa de chá, o cara está com fome, tu é um pastor. Aí a pessoa vai receber, mas ela vai receber, mas a culpa é do pastor que está ministrando errado. Mais uma vez, existe a preocupação com a necessidade do próprio indivíduo, a necessidade física. Porque, olha só, quando a gente vai lá para João 6, acho que é João 6 que fala da multiplicação dos pães, né? Jesus vai lá, multiplica os pães e dá de comer ao povo. O povo come. E aquele povo começa a seguir Jesus. Começa a seguir Jesus Cristo. Cada alimento. Eles queriam, porque eles começam a seguir? Porque eles tiveram fome de novo e queriam que Jesus multiplicasse e matasse a fome física deles. E aí Jesus vai dizer, olha, eu sou o pão do céu. Ou seja, o que vocês precisam não é de alimento físico, vocês precisam de alimento espiritual para a eternidade. Estou dizendo. É isso que eu estou falando. Quando eu vejo esses cultos, e aí é um posicionamento meu, depois eu quero ouvir o que você vai pensar sobre isso, é um posicionamento meu. Quando eu vejo esses cultos, olha, 12 cultos para 12 meses abençoados, e aí o sentido de abençoado não é aquele sentido de bem-aventurado, aquele que recebeu a belecha, né? A bênção de Deus, a salvação. Não é nesse sentido, é de abençoado, ter casa, ter trabalho e viver uma vida próspera, é nesse sentido. Quando eu vejo cultos para essa finalidade, eu entendo que você está tentando barganhar com Deus, manipular Deus, fazendo uso do teu ego. Olha, Deus, eu quero isso aqui, tá? Então, porque eu quero isso aqui, eu vou fazer isso aqui, porque eu fazendo isso aqui, eu vou te agradar e tu vai me dar o que eu quero, porque não me interessa o que tu deseja para mim, interessa o que eu desejo de ti. Então, eu entendo que esse tipo de culto, e eu acredito que eles nem fazem, as igrejas que fazem isso, não fazem de má intenção, não fazem, eu acredito que elas são sinceras no que fazem, mas elas são infiéis no que diz respeito ao texto bíblico. A gente sabe que nós não temos o poder de convencer e eles não veem mudança das pessoas, eles começam a inventar coisas. É porque a gente tem que ver assim, a igreja não foi feita para alimentar pessoas com pão ali, pão de comer. Agora, mas olha a diferença. Isso é secundário, né? Isso é um ponto... Durante o culto ali, tu não vai dar um pão para a pessoa comer. Não, sim, isso é um ponto secundário, é uma outra coisa. Isso. Aí, então, exemplo, mas agora tu vai ministrar numa praça. Você pode alimentar primeiro e depois ministrar a palavra. Só que agora, se você ouvir alguma coisa de barriga cheia, é melhor do que de barriga vazia. Isso. Né? E aí o certo é fazer isso. Pô, chega numa praça, dá de comer, e depois que os caras comeram, agora posso entregar a palavra do céu? Aí prega. Mas na igreja faz isso. É como eu chegasse na praça e falava, vocês querem ouvir a palavra de Deus? Aí o cara, não quero. Mas eu tenho comida na minha igreja. Aí lota a igreja. Ou seja, as pessoas não foram pela palavra. Aí tu atrair as pessoas. Aí tu tranca elas 1 hora e aí depois tu dá de comer, mas elas só ficaram ouvindo você para comer. Entendeu a inversão de valor? Entendi. Então, eu entendo, trazendo esse ponto que eu trouxe para tu, eu falei aqui agora, que isso também é idolatria do coração do homem, porque a idolatria está impregnada no coração do homem. E aí, por estar impregnada, ela vai estar nas mensagens, ela vai estar na evangelização, ela vai estar em todo lugar. Porque a primeira coisa que nós olhamos é a necessidade que o indivíduo tem. Só que nós esquecemos a necessidade física, só que nós esquecemos que ele tem uma doença, nós temos uma doença, que é o pecado. Nós estamos caminhando para o abismo, para a condenação. Isso é uma doença. E a cura para essa doença é o evangelho, a mensagem do evangelho. Só que a mensagem do evangelho, do verdadeiro evangelho, do evangelho empregado. Porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer assim, olha, se alguém aparecer
ensinando algum evangelho diferente desse que eu vos tenho ensinado, seja considerado maldito, anátema. Né? Então, as pessoas têm essa necessidade. É por isso que e aí a gente vê a harmonia na Bíblia, né? Em todo o contexto. Jesus vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas, vos serão acrescentadas. Por que está preocupado com a vez de comer ou beber? Né? E começa as árvores do céu que não plantam, não colhem, e Deus dá o sustento a elas, quanto mais a vocês. Né? Deus não vai dar o sustento? Então, veja, que existe sempre a inversão de valores, a inversão de prioridade, na verdade, e a gente tenta satisfazer os nossos desejos físicos. Ou seja, então, a origem da idolatria, né, para voltar para o nosso tema, ela está no ego, né? No homem, no eu, no egocentrismo, na egolatria, ou seja, é o próprio homem, ele é Deus de si mesmo, porque ele quer manipular. Muitas igrejas fazem, olha, campanha de jejum e oração para Deus derramar bênçãos sem medidas, pensando em emprego. Mas peraí, você vai fazer jejum durante 10 dias e orar durante 10 dias para Deus poder te atender? Você está manipulando Deus? Deus está sujeito a você, não é você que está sujeito a ele? Então, perceba, isso aqui, tudo é por conta, tudo é em função daquilo que a gente começou no começo, antes de iniciar, de interpretações bíblicas, de traduções até equivocadas, de pregações, de exposições mal feitas do texto. Porque se o texto ele é bem explicado, ele é bem dito, né? Bem dito, bem dizido, né? Como diz aí, bem dizido, ele é bem explicado, não fica dúvida. Agora, é óbvio que Paulo, quando vai escrever os Efésios, ele vai dizer assim, olha, que Deus já preparou as boas obras antes da fundação do mundo para nós. Quais são essas boas obras? Nós não vamos ser salvos por elas, mas nós vamos praticá-las porque nós fomos salvos. E essas boas obras falam exatamente sobre a caridade. É caridade, você ajudar a pessoa. Né? Então, tem essa relação. Só que hoje, as coisas estão investidas. E aí, ao longo da história, e voltando para aquela ideia de você definir as palavras, não somente etimologicamente, mas semanticamente, ao longo da história, a gente percebe, só para eu fazer uma síntese, aí eu quero a tua opinião sobre isso também, né? O teu comentário. Ó, o mundo viveu uma época que era conhecido como teísmo cristão. O que era isso? As pessoas recorriam a Deus, recorriam à Bíblia para terem respostas. Né? Então, era um período chamado de teocentrismo, em que Deus ele era o centro de tudo. Só que na medida em que foi passando, a maldade do homem foi se alastrando, né? Como fala lá em Gênesis 6:5, aumentava, se espalhava na face da terra, Deus foi sendo deixado de lado e nós entramos num período chamado de deísmo. Né? Tu sabe o que é o deísmo? A expressão... O deísmo, a palavra deísmo vem do latim dei, Deus também. Só que no teocentrismo, ou no teísmo cristão, havia o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Já no deísmo, Deus não é mais o centro. Ele existe apenas como criador, mas impessoal. Enquanto no teísmo cristão, Deus ele era teocêntrico, né? Ele era criador e um Deus pessoal que se envolvia com a criação. Já no deísmo, cada vez mais o homem foi afastando de Deus. Olha, ele existe como criador, mas ele é impessoal, ele não se envolve. Agora é guerra nossa. Né? O problema aqui é nosso. E aí nós chegamos no que nós estamos agora, chamado aí de naturalismo, em que Deus sequer existe mais, porque existe a natureza, nós temos que aproveitar o máximo dela, ou seja, nunca esteve tão aflorado a idolatria no homem como está nos tempos de hoje. Porque tudo que ele quer é se satisfazer, né? Fisicamente, emocionalmente, emotivamente. Então a idolatria está tomada de conta. Por isso que nós vemos muitas igrejas para dar preparando o culto para as pessoas e não para Deus. Você coloca uma luzinha baixa, você pega a mensagem motivadora, e aí entra aqui a teologia do coach. Você pode, você consegue, você é capaz, etc, etc, etc. Ou seja, prepara-se o culto para o indivíduo e não prepara-se o culto para Deus. Ou seja, qual é a diferença desse tipo de cenário para um cenário de naturalismo em que Deus não existe mais? Tudo que eu tenho que fazer é satisfazer os meus próprios desejos e as minhas próprias vontades. Ou seja, o mundo nunca teve tão idólatra como está hoje. É essa ideia que eu enxergo no panorama geral, né, resumindo aqui, obviamente, da história da civilização. Como é que tu enxerga isso? Então, realmente, quando... Até a gente vê uma passagem ali, né, quando os fariseus eles se questionam, né, os líderes judaicos, eles se questionam. Jesus tem feito muito milagre, e agora? Nós vamos perder, né?
porque eles estavam preocupados só com a liderança terrena. E hoje, infelizmente, a gente está falando disso, que é a idolatria para que eu venha ter aquilo que eu desejo. Quando eu pego e eu mudo algo, porque a palavra de Deus já não é suficiente, então significa que Deus não é um deísmo mesmo, né? Deus não está mais presente. Não é E hoje a pessoal. gente vê que a pessoa fala assim, ó, nesse culto eu vou, porque tal pregador tal. Então, entenda. Então não precisa mais de Deus, porque ali se transformou, porque a gente tem que entender assim, ó, o crente, ele é espiritual, ele foi justificado, só que tem coisas que a pessoa tem que ter uma administração, como ler um livro, né? Como que eu administro o meu tempo? E são ensinos separados. É formada de livre agência, né? Então são coisas que tu tem que aprender separado da palavra, que pode haver até um conselho pastoral, entende? Ele vai dizer assim, não, ó, melhora mais o teu tempo, tu tá estudando muito, ficando menos com a tua esposa, que é diferente, né, de tu levar o conselho que só você dá, e aí a pessoa não precisa mais de Deus. E aí você começa a idolatrar o pastor. Você diz assim, nossa, se esse pastor morrer, a igreja acaba. Então significa então resolve, né? significa que isso. Aí tu vê alguns filhos têm isso também. Meu pai é tudo. A pessoa, o filho nem busca mais Deus, ele tem total confiança no pai. O pai sim é um sacerdote, mas a gente sabe que tanto o pai como o filho, eles precisam da graça de Deus. Então hoje, infelizmente, as pessoas elas estão buscando as igrejas e elas estão se agarrando em tudo menos em Deus. E aí depende da igreja. Tem igreja que não apaga as luzes, que é claro, tudo, só que a idolatria é para o pastor. Sim. Entendeu? Por exemplo, culto de jovens. É que nem hoje, eu sempre dou esse exemplo. Eu vi lá uma competição de surf, que era lá em Portugal, de ondas gigantes, e tinha um jovem e mais 7 surfistas experientes, né? O jovem era tão bom quanto os adultos, mas o que faltava para o jovem? Maturidade. Então ele surfava nas ondas gigantes também, mas ele não tinha experiência. Ele tinha 18 anos. Na hora da entrevista, depois de tudo, quem que deu a entrevista? O jovem ou o mais experiente? O mais experiente. Então hoje, por que eu vou botar um jovem para ministrar se eu tenho um homem experiente? Aí às vezes está botando um jovem imaturo que faz os jovens idolatrar esse outro jovem. Então é só um exemplo, entendeu? Hoje a gente está achando que só jovem pode ministrar para jovem. Mas às vezes o jovem tem a mesma dúvida que o outro jovem. E o que precisa ser ministrado é a palavra de Deus, é o evangelho. É a palavra de Deus. E melhor coisa que tu fazer uma seleção. Você tem 10 homens, 10 crentes que realmente, com a graça, e você olha assim, quem vai levar a palavra hoje? Vamos botar o mais experiente. Não é aquele que mais agrada, não é o mais bonito. Entende? Então hoje, que nem nós estamos falando em idolatria de imagem, né? Às vezes, até a beleza hoje. As pessoas estão ouvindo a palavra por causa que o pastor é bonito. Fala bonito, fala bem. Não, eu não quero nem citar nome, mas não tem o pastor aí que ele se aparece sem camisa, mostrando o músculo. Para chamar atenção. Isso é um tipo de idolatria. Ele mesmo idolatra o próprio corpo, né? E aí é um outro ponto, né? Não que é beleza. Quando eu sempre digo assim, né, que beleza importa, mas não é no sentido carnal, não é no sentido concupiscente, igual a Eva, né? Foi a concupiscência da carne, dos olhos, não é nesse sentido, né? A beleza, quando eu falo que a beleza importa, eu sempre falo, comento com a minha esposa aqui, né? Cara, o que tem de igreja feia hoje não é brincadeira, não, né? Você vê a igreja é um caixão, o cara pegou um galpão, colocou lá em uma igreja. É feia, a igreja é feia, não é uma igreja, entendeu? Mas aí é um outro assunto, é um outro ponto, a gente pode falar disso aí em outro momento. Mas então a gente percebe que a idolatria ela começa lá onde? Lá no coração do homem, no desejo dele, porque tudo isso é feito para agradar o homem. E aí aquele que está ouvindo, ele se agrada, aquele que está falando, ele também ele é idolatrado, por quê? Porque todo ser humano, depois da queda, ele tem 3 necessidades. 3. A primeira, de se sentir valorizado. Quem não tem essa necessidade de se sentir valorizado? A segunda, quem é que não tem a necessidade de se sentir reconhecido? E quem é que não tem a necessidade de se sentir importante? Tudo isso diz respeito ao ego do homem. Reconhecido, valorizado e importante.
E aí, se ele está falando aquilo que aquela igreja gosta de ouvir, eu estou falando de igreja evangélica, tá? Se diz evangélica, gosta de ouvir, ele pega a palavra, ele abre o texto, ele lê o texto, ele não volta mais para o texto, porque agora eu vou falar aquilo que eles querem ouvir, que vai agradar o coração deles. E aí, eles ouvindo aquilo, eles vão me aplaudir, eu vou me sentir importante, reconhecido por eles e está tudo bem. Mas aquele evangelho que confronta, olha, você é pecador, está caminhando para o inferno. E se não se apegar a Jesus, que é quem te justificou, você vai ser condenado ao fogo eterno. Olha só, tá fazendo até uma letra de canção, né? Até uma música, bem boa. Entendeu? Então, acontece que a idolatria, ela começa então lá no coração, no desejo do homem. E daí vai sair outras coisas, né? A partir daí, tudo vai acontecer, né? Depende. Aí muitos falam assim, mas o dinheiro traz felicidade. A Bíblia diz que não. Vamos dar um exemplo? O jovem rico, ele saiu rico ou pobre? Rico, né? E a palavra diz que ele saiu triste. Então, dinheiro, nós podemos falar isso, riqueza sem a graça de Deus é tristeza. Vai pregar isso nas igrejas hoje. Vai pregar isso numa igreja, a igreja vai dizer assim, mas como... Entende? A palavra diz isso. O jovem rico era rico, queria seguir o Messias, mas a própria riqueza não permitiu que ele seguisse. Lá aquilo que você falou, substituição. Ele substituiu o evangelho pela riqueza. E é o que acontece hoje. Idolatria. A pessoa ela vai para a igreja, mas não tem um confronto. Larga essa riqueza por Cristo, que é a pregação verdadeira, né? Não essa em si. Mas assim, você é um pecador que precisa da graça. Não, ele está só na riqueza dele. Idolatria, o ego, mais uma vez. Idolatria. O eu sempre falando mais alto. Isso acontece nas pregações. E aí, um outro ponto, para a gente poder fechar nesse último ponto, a gente já está com quase uma hora aqui de bate-papo. As canções, ditas canções gospels. Tu consegue então, chegar a idolatria nas canções? Eu não consigo lembrar, né? Mas eu li também o Salmo Santo Agostinho comentando, né? No comentário dele de Salmos, né? E ele fala algo que é bonito. Ele falou assim, todo louvor que não dá a glória, que é a mesma coisa que a mensagem, não seja cristocêntrico, né? Que você não se humilhe e diga assim, não sou nada, e você só pensa em Deus, é uma música qualquer. Ela vai te emocionar. Vai emocionar, mas se tu botar lá a passagem do Ayrton Senna, lembra? Tanana, não emociona? Aí bota ele ganhando uma corrida, tu fica emocionado, às vezes até chora. Tu chora até, mas é uma emoção. Mas aquele ele não dá a glória para Deus, você não confessa que é pecador, e passando a música, acabou. E a gente sabe que as coisas celestes não são temporárias. E aí, antes de tu continuar, eu te interromper rapidinho. Eu já participei de muitos cultos assim, é por isso que eu vou trazer esse exemplo empírico, né? Empírico, que é a realidade. Os cultos, em muitos cultos que eu participei, havia muito um emocionalismo do culto muito grande. E as pessoas choravam. E aí, hoje eu entendo, por não ter sido canções cristocêntricas, por não ter sido pregações cristocêntricas, por não terem sido pregações que me confrontavam o meu pecado, né? Mas me trazia uma emoção muito grande. E aí tinha um momento de emoção muito grande na igreja. O culto demorava até terminar. Só que é o seguinte, as pessoas saíram de lá, parecia que saíam renovadas para uma semana ali, agora você tem uma semana abençoada. Só que no dia seguinte estava da mesma forma como entrou antes do culto, ou pior. Ou seja, não resolveu nada. É o que as pessoas falam. Olha só, vê se tu não já escutou isso. Como eu queria que o curso não tivesse acabado. O culto não acaba, porque Deus ele não te deixa. Se você só ouviu Deus naquele momento, já estou terminando. Se você ouviu Deus só no culto, significa que foi emoção. Pô. Porque a mensagem, se veio do céu, ela vai contigo. Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa fala assim, acabou o culto, aí chega em casa aquela tristeza. Então foi emoção. Pô. O que eu estou dizendo aqui, eu não quero dizer que você não pode se emocionar com a presença de Deus, de chorar. Não. Às vezes você lembra de algo que aconteceu. Porque tem essa fama, né, de que não chora. Reformar tem essa fama, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Né? Isso pode acontecer sim. E é bom, inclusive, quando acontece. Mas desde que seja realmente, olha, uma vez eu fui levar uma mensagem numa igreja e eu falar sobre a mensagem cristã. O título era sobre a mensagem cristã. E eu comecei a desenvolver, falar sobre a mensagem, e no final comecei a falar que a mensagem cristã é a mensagem de reconciliação, é de você não ser condenado,
E aquilo foi provocando uma emoção de eu olhar assim, lembrar, falei, cara, eu estava caminhando para um abismo. Aí eu pensei comigo, na medida que eu falava, eu lembrava de, olha, eu estava caminhando para um abismo, Deus, na sua misericórdia, foi lá, por meio do seu filho, me tirou desse abismo e me colocou para ser salvo. Tudo graças a ele, nada por mim. Isso, se isso não emociona alguém que entendeu que foi salvo, então nada mais acontece. Entendeu? Então hoje os louvores estão muito voltados para trazer a nossa pergunta inicial, muito pro eu, né? Eu sobrevivi, eu venci, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha só, o eu, o ego, eu, e nada para a glória de Deus. Só lembra do que a gente fez, né? Não que Deus estava conosco, né? Essa é a diferença. Quando você vê uma mensagem, um louvor que só fala do que a pessoa fez, pode lembrar de uma situação que tu passou também, tu vai ouvir ali, você vai até gostar, mas o que nos muda é ouvir que Deus é o único Deus. É lembrar que ele morreu por nós, que Jesus morreu por nós. Então, na verdade, é meio difícil falar isso, né? Porque a gente entra numa... porque as pessoas que às vezes não têm muita experiência vão achar que não pode chorar. Não, a emoção, o choro é diferente do arrependimento. Às vezes você se emociona em ver um filho conquistar algo que ele desejava muito. Eu chorei quando eu vi o Chaves, pô, saindo da vila, sendo expulso. Entendeu? No seriado. Mas assim, eu acho que Deus ele usa várias... Às vezes quando eu estou assistindo o filme, até minha esposa fala, mas tu vê Deus em tudo às vezes... Até num filme, Deus ele faz nós lembrar da glória dele. Porque a gente consegue ver que nós somos incapazes de fazer cada coisa. E ele, através da bondade dele, da misericórdia dele, faz nós fazer cada coisa boas, né? Então, realmente, assim, hoje, se tivesse louvores... Sabe aquele louvor, eu não sei quem canta, mas a ele, a glória? Diante do trono, né? Eu acho que a ele, a glória, toda a glória é para ele. É o louvor todo que tu não consegue nem lembrar. Tu não consegue nem lembrar que tu existe. Parece que tu some e tu só vê o trono e tu começa, só é ele, só é glória para ele. Então isso para mim é um exemplo de louvor. Sim. Isso é um exemplo de louvor, onde você pode dobrar o joelho e você não consegue se idolatrar em nada. Porque você vê que ele realmente merece a única glória. É ele que é o todo-poderoso, é ele que fez tudo. Acho que é um bom exemplo. Então, eu acho que a gente conseguiu, então, aqui bater um papo sobre idolatria, vendo que ela começa lá no coração do homem a partir lá de Gênesis da queda, né? Tudo agora ficou centrado na pessoa, ser valorizado, reconhecido e importante, tudo o ego. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a tua leitura aí de Santo Agostinho? Está lendo muito Santo Agostinho? Então, na verdade, eu comecei a ler agora sobre Salmos, né? Comentário dele de Porque eu achei muito... Porque, na verdade, Santo Agostinho, ele fala dele mesmo, né? Então, ele não é que ele comenta, ele fala dele, da vivência dele ali, Isso. e é algo que é muito espontâneo, como nós estamos falando agora. Essa espontaneidade ele colocou no papel. Então, você não vê uma pessoa que fala uma doutrina, não, ele fala o que ele vive, dando a glória para Deus, né? Então, realmente, assim, Santo Agostinho, assim, sem idolatria, né? Mas é algo que faz nossa chegar a Deus. Acho que até porque melhora muito. Vê quando você começa a ler, a tua retórica está bem melhor. Sim. A tua colocação, a tua posição, sempre atrelado com uma realidade, com um fato, assim, tá bem legal mesmo. Tá muito bom. Porque ele me faz realmente... eu vejo que ele vivia aquilo. Ele não comentava por comentar. Não, e é o que a gente precisa hoje. Porque a gente sabe que tem pessoas que pegam a Bíblia e comentam roboticamente, né? Eles comentam como um robô. Eles nem creem naquilo e nem escrevem o que todo mundo quer escutar. Isso aí não nos acrescenta nada. Quando tu lê Confissões de Santo Agostinho, aí tu vai entender por que ele faz isso. Quando tu lê Confissões, tu vai ver. Então, beleza, Thiago. Acho que hoje a gente bateu um papo que foi legal. Então tá. Mais de uma hora. Foi bom. Então, aí eu vou pedir para tu orar, para a gente encerrar, e durante a semana a gente já vem no próximo tópico aí para a próxima sexta. Tá bom. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar discernimento, Senhor, para falar da Tua palavra, do Teu amor. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos abençoando, Pai, nos livrando de todo mal. Que a glória, Pai, da nossa pregação seja sempre para o Senhor.
Que a gente venha se esvaziar de nós mesmos, Senhor, e lembrar que o Senhor que é o Criador, mas o Senhor é aquele que nos guarda, Pai, de todas as coisas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de estar falando no teu nome, Pai. E assim te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. E aí a gente vai vendo aí como é que vai ficar durante a semana, beleza? Tá. Vamos durante a semana, vamos incomodar ali o Fred, vamos para ele sentar também, é legal. Pô. Bom Vamos quando falar, as pessoas é bom, é melhor, né? A gente vai interagir, mas como está no começo, eu acho que a gente vai ajustando aí. Depois que a gente conseguir aí decolar mesmo, aí vai ser bem de boa. Um abração, então. Beleza, abraço. Abençoe. Um abraço.